Olha, se tem uma categoria que está à frente do seu tempo e também sem deixar de olhar para o passado, as lutas pela redemocratização do Brasil, o enfrentamento numa época dura da ditadura militar, lá nos anos 60, nos anos 70, o finalzinho ali no início dos anos 80, é a categoria dos jornalistas profissionais, os comunicadores habilitados em jornalismo. E agora essa categoria vem passando por transformações gigantescas por conta das novas tecnologias. Em Alagoas são 1.200 jornalistas. Nós tivemos jornalistas aqui históricos que enfrentaram a ditadura, sofreram, foram presos. As novas gerações vêm mantendo esse espírito aguerrido em defesa dos direitos humanos, da organização da sociedade civil e envolvidos junto com outras categorias também que estão nesta luta de direitos de todos nós. Agora, essa categoria aqui, que em Alagoas tem em torno de 1.200 profissionais, acaba de eleger um jornalista jovem, mas que tem uma história de quase 20 anos. Casado, pai de uma filha, estou falando de Alexandre Lino, que já passou por assessorias de comunicação, rádio, TV, sites, professor universitário. Primeiro, eu quero dizer para o senhor que é uma honra trabalhar com o senhor, entrevistar o senhor, ser um dos primeiros a entrevistá-lo, e no momento que o senhor encontra uma categoria que não tem sequer uma sede, está alojado numa salinha na Cambona, este vai ser o maior desafio. Muito obrigado por o senhor participar do Conjuntura, da TV Mar. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você. Esse é um dos muitos desafios que a gente tem a enfrentar na nossa profissão e no comando do Sindicato dos Jornalistas daqui de Alagoas. Sindicato esse, você foi falando aí, sindicato este que eu estou tendo a responsabilidade de dar sequência a uma história com nomes que mudaram a história de Alagoas, como Denis Agra, Freitas Neto, Adelmo dos Santos, Joaldo Cavalcante, Marcelo Firmino, Fátima Almeida, Toinho Pereira. Blaine Oliveira também, que fez parte, né? Toinho Pereira, eu estou citando os ex-presidentes. Os ex-presidentes. Carlos Roberto Pereira Leite, Valdice Gomes, Flávio Mineirinho e o Isaías Barbosa. Eu tenho a oportunidade de dar sequência a esse trabalho e eu cito esses nomes porque todos esses nomes abraçaram e confiaram no meu nome para dar sequência a essa história de luta, de participação. E eu cito os vivos, que a gente teve Aldo Ivo, Carivaldo Brandão, nomes que também fizeram a história desse sindicato e que estão aí perpetuados na história de Alagoas. O senhor citou todos os nomes, eu tive a honra de trabalhar com eles e conhecê-los, né? E trabalhar com o senhor também em algumas redações, né? Eu tive a oportunidade de ser seu aluno, de pegar a sua agenda e você dizer, ó, segura aqui a minha agenda, porque essa agenda tem muita coisa importante, tem muita informação. Segura o meu celular também, que pode tocar a qualquer momento. Eu fui seu aluno de telejornalismo na Universidade Federal de Alagoas e que bom que hoje eu estou tendo a oportunidade de sair dos bastidores e vir aqui na minha casa, porque eu considero a TV Mar uma casa. Hoje eu trabalho aqui e essa casa, sob o comando da Patrícia Barros, me abraçou, confiou no meu trabalho e estamos aí chegando a esse ápice na minha carreira, na minha vida profissional. O senhor, a participar desse pleito, que eu acho que deve ter sido, talvez, o seu maior desafio, vencer uma eleição de uma categoria que, em tese, está antenado com as coisas que acontecem no mundo, né? Terminou provocando uma divisão entre grupos. Sim. Né? Como é que o senhor encarou essa divisão? Vamos lá. Primeiro, eu sempre gosto de contar que eu comecei na política no movimento estudantil. Eu fiz o movimento estudantil na UFAL, fui do centro acadêmico, fui do Diretório Central dos Estudantes, o DCE, ao qual eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Eu cheguei aí também à Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação, ou seja, eu aprendi a fazer a política. O senhor conhece os dois lados da moeda? Conheço. E fui trabalhar com política. Eu fui ser repórter de política e também trabalhei, em alguns casos, em alguns momentos, em assessorias de comunicação de campanhas políticas, inclusive de campanhas vitoriosas. Eu tive sempre muito envolvido no mundo da política. E, ao aprender a fazer política, ao
aceitar o desafio de ser candidato, eu busquei todos os grupos que tinham interesses em disputar a eleição. Numa composição. Busquei fazer uma composição, inclusive com um grupo que, infelizmente, não quis fazer uma composição, tinha outros interesses. As nossas diferenças, elas não conseguiram convergir para um ponto só. Então, o outro grupo que... Passada a eleição. Não, Passou claro, a eleição. E agora? Explicando, eu fui o primeiro ao estender terminar a eleição, no meu discurso de vitória, eu declarei, quero estar todo mundo, quero a divisão, o processo eleitoral passou, palanques abaixados e vamos lá, vamos começar a construir. Por quê, Arnaldo? Eu entendi, e lá atrás, quando eu busquei o apoio de todos os ex-presidentes, busquei apoio de grupos na universidade, busquei apoio de grupos de impresso, de site, de TV. A nossa chapa, o grupo Outras Palavras, ele tem representantes de todas as redações, das grandes redações daqui de Alagoas. A gente tem uma renovação de 80%. Aí o grupo que fazia oposição não aceitava a proximidade com a atual gestão. E eu entendia, e entendo até agora, até o momento, que era importante que o grupo que estava na atual gestão, tinha gente que queria continuar contribuindo com o sindicato. Isso era importantíssimo. A gente não podia abrir mão de perder um nome como o Henrique Moura, que é uma liderança entre os repórteres cinematográficos. Francisco Nogueira, que também é aqui da TV Mal, outro nome importante. A gente fez um convite para compor na diretoria com o Pedrinho Barbosa, que é da assessoria do Sindipetro, um nome experiente, talhado no movimento sindical. Não podia abrir mão de compor com essas pessoas uma nova liderança no mundo da televisão. O Adson Correia, ele é um repórter experimentado, um repórter com participação, com entradas nacionais na emissora. Né? Sim, constante. Eu não podia abrir mão de um jornalista desse. Passou a eleição? Passou. Para mim, a eleição acabou. Assim que a eleição acabou, eu procurei... Antes mesmo de acabar, para ser mais exato, eu procurei o Marcos Hollenberg, que foi o outro candidato, e eu disse, Marcos, venha somar, venha dar a sua contribuição. E eu espero que ele venha compor, de alguma forma, venha apresentar o que ele tem. As diferenças temos. Eu tenho um outro jeito de fazer política. Eu gosto de ouvir, gosto de dialogar, eu fui pedir o seu voto, Arnaldo, na campanha e ouvi os seus apontamentos, o que você queria da atual gestão. Eu trabalho assim, eu trabalho dialogando e é isso que me fez ter 75% da preferência dos jornalistas daqui de Alagoas, coroando os meus 20 anos de carreira e, detalhe, eu estou tendo 75%, nosso grupo, né? Estamos tendo 75% de votos, 39 anos depois de uma eleição com 2 chapas no Sindicato dos Jornalistas. Acho que esse é um detalhe que eu quero entrar. Há muito tempo, os jornalistas não olhavam para si, não se discutiam, não se via, não se fazia uma reflexão, porque, na verdade, o que nós tivemos aí pela frente é uma reflexão. O senhor, por exemplo, fazia críticas fortes à gestão de que o senhor está sucedendo, que é a gestão do Isaías Barbosa. O que foi? Vocês convergiram? O que aproximou vocês? Ou o senhor ainda mantém aquelas críticas que o senhor fazia com relação à gestão? Muito boa a sua pergunta. Fiz muitas críticas inclusive nas redes sociais, nos grupos de jornalistas. Exatamente. De um sentimento que eu tinha de ausência do sindicato, da proximidade do sindicato. O sindicato tinha que se fazer mais presente em alguns momentos. E o Isaías me procurou. Na humildade, que isso é uma palavra que a gente tem que deixar bem claro, que é uma característica, uma qualidade do Isaías. Ele me procurou e ele falou, olha, está faltando isso por causa disso e isso. E eu acho que você está pegando pesado demais comigo. E ao falar isso, ao ter essa consideração de vir me procurar sem ser agressivo, sendo um diplomata como ele sempre buscou ser na gestão dele, é tanto que ele foi reeleito, e ele me convenceu e eu disse, Isaías, você não vai ouvir mais críticas minhas nesse tom, não. O senhor acha que ele ficou... não. A gente olhando para o sindicato, a sede do sindicato de jornalistas, porque na Praia da Avenida, Sim, as pessoas passarem lá, a nossa sede histórica, que é uma sede histórica mesmo. Está fechada, caindo aos pedaços.
O senhor acha que o Isaías foi abandonado pela categoria ou ele se abandonou? Vamos lá. A gente está vivendo ao mesmo tempo, e eu falei isso durante toda a campanha, e a categoria consentiu que realmente esse é o cenário, nós estamos vivendo algumas crises ao mesmo tempo. Nós temos a crise da chegada das novas tecnologias. Você, na abertura da entrevista, citou os desafios que eu tenho que enfrentar. A chegada das novas tecnologias colocam para os jornalistas um muro a ser ultrapassado. E gigantesco. Um muro gigantesco. Porque hoje nós não temos mais jornalista de jornal, nem jornalista de TV, nós temos jornalistas... Você falou... Das convergências, 1.200 jornalistas, a maior parte deles não está mais nas redações. Quando eu entrei no jornalismo, a maior parte da categoria trabalhava nas redações de impresso, de TV, os sites estavam iniciando, redação de rádio. Quando eu fui contratado para trabalhar no extinto O Jornal, a redação tinha 64 profissionais. 64 profissionais. E nós temos jornais hoje funcionando com 3, 4. Com 3, 4 pessoas, porque são os novos desafios. A chegada das novas tecnologias, o chat GPT, que escreve matéria e entrega pronta. Isso é um desafio. A inteligência artificial, a forma como ela está sendo trabalhada, como ela está sendo trabalhada, isso é preocupante. Em paralelo a isso, a chegada das novas tecnologias, a gente tem uma crise da mudança do modelo de trabalho. Hoje, muita gente trabalha de casa. Então, você perde aquele sentido inclusive, de organização. Para produção de vídeo, texto, para site, você pode trabalhar... Aqui em Alagoas, a gente tem uma excelente mão de obra, alguns profissionais que estão trabalhando para fora de Alagoas, trabalham para São Paulo, trabalham para o Distrito Federal, para Minas Gerais, diretamente daqui, tudo online. É verdade. Tudo online. A gente tem esses profissionais, gente que está atendendo aqui grandes sites, trabalhando... E grandes jornais do Grandes país. jornais também. A gente vê o caso do Sururu, né? Isso, Carlos Madeiro. Carlos Madeiro. A gente tem esse cenário. Ele trabalha no UOL e faz grandes reportagens. Então, a gente tem esse modelo. A gente tem uma outra crise, que é uma crise da profissão. Desde 2009, com a decisão do STF, da desregulamentação, da não necessidade de diploma, muita gente entrou no mercado. Então, a gente aumentou esse número, né? Hoje a gente tem 1.200. Mas desses 1.200, nós podemos dizer que 800 são formados, talvez. 800 formados, sim. 800 formados, os demais aproveitaram essa brecha. 66%. Então, dá 66%, é muita gente. E o mercado não comporta hoje, com essas mudanças de novas tecnologias? Porque as redações diminuíram, o cenário é esse. E a gente teve, os jornalistas de Alagoas, eles enfrentaram uma greve. E o pós-greve não teve o acompanhamento. Foi traumático. Foi. O sindicato não conseguiu se fazer presente. Em paralelo a isso, ainda teve uma divisão dentro da diretoria. E aí, a situação para a gestão do Isaías não ficou legal. O senhor tem ideia de como vai receber esse sindicato? Ainda não. A gente vai levantar esses números, vai levantar esses dados. Mas a palavra da ordem vai ser o diálogo. O diálogo em busca da unidade para juntos nós retomarmos o protagonismo dos jornalistas de Alagoas. O senhor tem metas? Para a sua campanha. Claro, tem as metas da campanha, aquelas metas do político, mas o senhor é um jornalista que vive desse mercado, da assessoria, das redações. Como é que o senhor acha que pode enfrentar? Eu entrevistei recentemente o coordenador do curso de comunicação, Júlio Arantes, que foi seu colega, que é seu colega, vocês já trabalharam juntos, e ele fala dos novos desafios que são preocupantes para a realidade do país. Alagoas faz parte desse contexto. O que o senhor imagina daqui para frente? A gente vai reativar o site dos jornalistas. Dentro do sindicato? Online, a gente está sem site. O site, de forma de você se informar, está fora do ar. Caos total. Nós vamos... Sem comunicação? Vou investir em comunicação. E esse é o segundo ponto. A gente vai ter ferramentas de aproximação com a comunidade, com os profissionais jornalistas, com os sindicalizados. O Instagram vai estar online, vai estar funcionando, a gente vai ter o site funcionando, a gente vai estar presente nos grupos de WhatsApp, conversando
com os colegas. Gerando mercado para essas pessoas que estão... Isso, nós vamos botar, você falou em gerar mercado, a gente vai botar um banco de dados com os currículos de quem está desempregado. Quem quiser trabalhar, o site do sindicato vai servir de ponte para encaminhar pessoas para trabalhar com jornalistas. Nós vamos, isso é um compromisso meu da campanha, lutar por mais vagas de jornalistas em concursos públicos. Importantíssimo o jornalista ter hoje no país inteiro, nas cidades todas, até galinheiro, não estou falando assim galinheiro, mas não, de forma pejorativa, tem o seu assessor de imprensa. Né? Então, a assessoria de imprensa é uma realidade, é um mercado. É uma realidade. Hoje, a maior parte da categoria trabalha com assessoria de imprensa. A maior parte dos jornalistas, você que está assistindo a gente agora aqui, você com certeza conhece um jornalista que trabalha de assessor de imprensa. Se você tem uma empresa, se você é dirigente de algum órgão público, você tem um assessor de imprensa. É raríssimas exceções de que não se tem um assessor de imprensa. Do tempo, você citou nomes históricos, né? Denis Agra, Freitas Neto. Essas pessoas lutaram por um piso salarial que chegou a 5 salários mínimos. Hoje nós estamos fora dessa realidade. Como vai ser sua relação com as empresas que elas também estão vivendo momentos dramáticos, com as redações vazias, porque vivem também uma nova realidade do mercado publicitário, né? Sim, porque o mundo digital, ele fragmentou o mercado publicitário. Então, as grandes empresas, o poder público também, eles precisam ter novas divisões dentro do bolo publicitário. E as grandes empresas de comunicação passaram a disputar com os influencers, por exemplo. Porque a empresa tem X para investir. Então, ela divide uma parte para o veículo e outra parte para os influencers. Que muitas vezes são comediantes, né? Mas eles atingem um determinado público. Então, a gente não pode deixar de considerar a existência deles. E o mercado publicitário também tem essa leitura. Tem influência no Brasil que alcança 1 milhão de pessoas numa postagem. Então, por exemplo, para a parte interessada? Para determinada empresa é importante. Então, ela tirou uma fatia do mercado publicitário que ia para o veículo de mídia tradicional e jogou para o influencer. Mas a gente vai ter que conversar. E eu acho que a palavra da vez, mais uma vez, reforço, diálogo. Eu estou pronto para dialogar com as empresas. Eu entendo os momentos que as empresas, o momento que as empresas passam, também como que os profissionais passam, porque os jornalistas passam por um momento muito delicado, e a gente vai conversar, vai buscar saídas. E eu tenho uma visão, e o grupo que está comigo também tem, de que o sindicato ele pode ser mais associativista, ele pode alcançar conquistas paralelas. A gente tem uma base de 1.200 jornalistas, não tem? Tem. Então, tem várias empresas que querem nos oferecer descontos, promoções, porque nós somos influenciadores. Nós somos influenciadores. Eu estava falando do influenciador digital, mas o jornalista é grande influenciador digital. E quando a gente combina as duas coisas, eu vou dar o exemplo da Gilca Mafra. A Gilca hoje faz excelente trabalho ocupando as redes sociais e ela influencia como influenciadora digital, mas ela também tem o conteúdo do profissional de comunicação, porque ela é jornalista premiada. Então, a gente tem que fazer esse reconhecimento e saber ocupar muito bem esses espaços. Eu acho que o maior desafio, primeiro, é reconstruir a casa, né? Porque eu acho que você tendo uma casa para frequentar, você consegue pôr em prática. E talvez o outro mercado que a gente não se fala mais, o sindicato chegou a ensaiar em alguns momentos, gestão do Isaías e anterior a Isaías, cursos de reciclagem para profissionais para esse novo momento. Porque ainda nós temos jornalista que pensa em voltar para o jornal, ir para a televisão, ir para o rádio, para o site. Esse tipo de mercado hoje está em fragmentação, né? Então tem que trazer essas pessoas para uma realidade que é a realidade da inteligência artificial, a realidade da virtualidade, da convergência das mídias. No seu projeto de gestão consta essa reciclagem? Sim. Inclusive reciclagem política da categoria? Sim, vamos fazer cursos. No panorama da campanha, eu tenho prometido ao menos uma vez a cada 2 meses um curso específico para um nicho da categoria. Porque não adianta você abrir um curso para 1.200 jornalistas. Não vai, porque as pessoas têm suas demandas. Mas
Por exemplo, na campanha eu tive o apoio do Ailton Cruz, presidente da ARFOC, que também é a Associação dos Repórteres Fotográficos, né? Isso. O Ailton me sugeriu, faz um evento em parceria com a ARFOC, para a gente alcançar isso aqui. A Ailton também sugeriu, faz um evento direto com a universidade, para o estudante perceber que a universidade está mais perto, que o sindicato está mais perto da universidade. Vamos fazer assim também. Resgatar nomes históricos do jornalismo. Vamos fazer, claro, a valorização é palavra regra para mim. Eu acho importantíssimo eventos com aposentados. Porque o jornalista aposentado, ele viveu a história. Ele participou da história. E muitas vezes você está aposentado... Cadê o Mário Lima, né? Que é a história viva desse aqui? Você está aposentado, está produtivo, mas está esquecido. Não tem mercado. Então, a gente tem que tentar valorizar esses profissionais. Valorizar os decanos do jornalismo, aqueles que têm experiência, que viveram, que querem continuar contribuindo. Eu acredito sim que a gente vai ter eventos voltados para o público aposentado, porque, por exemplo, a gente tem que discutir alguns temas. Quando você falou aí dos cursos de reciclagem, eles vão acontecer. E a gente também vai trazer à tona debates importantes, como a questão, hoje é melhor ser PJ ou ser carteira profissional? Tem jornalista que prefere ser PJ. Sim. Tem jornalista que ainda defende a carteira profissional. Eu quero a minha CTPS, quero ser contratado, quero ter o direito de férias, 13º. A gente vai debater isso. Acho fundamental. Eu quero, através das redes sociais do Sindicato de Jornalistas, valorizar o colega que assumiu uma assessoria de um Tribunal de Contas, de uma Assembleia Legislativa, da OAB. Vamos ser parceiros das entidades importantes, como a Ordem dos Advogados. Durante o processo eleitoral, o senhor foi bastante questionado com relação à aproximação de setores públicos, né? Particularmente o Executivo Estadual, mas o senhor também é ligado ao Ministério Público. O senhor tem um currículo vasto, né? Transito bem. Transita bem. Isso atrapalha ou ajuda? Não pode minar o seu trabalho? Acredito que não. Eu estava falando desde o início, eu sou bom de diálogo, eu sou bom de conversa. E eu estou para ouvir, para sentar, conversar, ouvir um lado, ouvir o outro. E acredito que boas parcerias podem surgir. Eu não tenho... O mundo da política, ele existe. Eu não posso negar que existe o mundo da política. A política existe e o político trabalha para apresentar resultados para a sociedade. Eu acredito que o jornalista, ele também trabalha para apresentar resultados para a sociedade. Essas duas categorias aqui, elas vão trabalhar em alguns momentos junto e em outros momentos elas vão se distanciar. E vai depender de cada situação para a gente conseguir mostrar para a categoria como um todo que podemos sim ter bons resultados a partir de parcerias. Além de buscar mais espaço no mercado de trabalho, nós tivemos durante a pandemia um desemprego muito grande, as empresas entraram em declínio, fecharam praticamente as suas redações. Essa foi mais uma das crises que o Isaías A pandemia foi terrível, né? Foi terrível para a categoria do jornalista. O que mais o jornalista precisa além de empregos? Hoje, saúde mental. Saúde mental. Essa é a palavra do momento. Porque o jornalista, ele tem uma carga. Quando eu vou dormir, eu sou jornalista. Quando eu acordo, eu sou jornalista. Estou nessa categoria aí. Eu acordo pensando em notícia. Eu vou dormir pensando em notícia, pensando em informação, pensando no que vai acontecer. E eu tenho o meu assessorado, eu tenho a pauta da TV Mar para a gente construir. As pessoas entram em contato. Hoje o WhatsApp está aí. O meu é muito acessível, inclusive. O meu número, não tem problema nenhum. E aí as pessoas vão passando sugestões de pauta, informações, olha, eu tenho isso aqui, e você tem que começar a filtrar, mas a gente não para o dia todo. O burnout, que é aquela forma de você trabalhar, está batendo na porta do jornalista a cada minuto. Então a gente tem que ter na campanha, o que magoou, estratégias para a saúde mental dos jornalistas e nós vamos ter. O que me magoou na campanha, eu acho que é a dificuldade de alguns colegas entenderem que o novo chegou. E o nosso grupo, nós somos o novo.
nós somos a novidade. Porque essa é uma candidatura que ela não é de situação, como eu cheguei a ser acusado em muitos momentos. Ela é uma candidatura que nasce de fora para dentro do sindicato e ela vem agregando lideranças importantes do movimento sindical. Você tem o apoio de Fátima Almeida, a primeira mulher a ser presidente do sindicato. Tem o apoio de Valdice Gomes, a primeira mulher preta a ser presidente do sindicato, com um destaque nacional do excelente trabalho que ela faz na Comissão de Igualdade Racial nacionalmente pela FENAGE. Isso é um motivo de orgulho. Como também é motivo de orgulho ter o apoio de Joaldo Cavalcante, que eu brinco com ele não aceita, mas eu digo, o melhor presidente do Sindicato de Jornalistas até hoje. Aí ele, claro, obviamente, ele coloca na conta do Denis. E aí a gente reconhece também. Você conheceu o Denis? Não, infelizmente não. Conheceu o Freitas Neto? Quando eu vim acordar para o jornalismo, já não tínhamos a presença desses dois ilustres e grandes nomes do jornalismo alagoano. Grandes. Após ele, você citou vários nomes que... Tenho 42. Então envelheci e não percebi. O que o senhor diria para esses 1.200 jornalistas, 800 diplomados e outros tantos que não conseguiram, mas que são jornalistas profissionais reconhecidos pelo Ministério do Trabalho? O que o senhor diria para eles com relação à perspectiva, à esperança? Vamos trabalhar por mais postos de trabalho. Eu acredito que a gente consegue sim ter mais postos de trabalho, incluir essa turma no mundo digital. Muita gente tem dificuldade, eu mesmo confesso que eu tenho dificuldade em alguns momentos a trabalhar com as redes sociais. Elas são importantes, elas são um novo espaço para trabalhar, para o jornalista trabalhar, bem como a área de assessoria de imprensa ainda tem muito espaço para crescer e a gente fortalecer também novas estratégias de comunicação. Acho que a gente tem sim, os jornalistas, nesses próximos 3 anos, eles podem acreditar que a gente vai trabalhar para devolver o protagonismo à nossa profissão. Muito obrigado pela entrevista. Olha, o jornalismo hoje é matéria de primeira página. É a frente de luta da democracia, dos direitos humanos. E um jovem abraçou a causa, aqui de Alagoas. Vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo, Arnaldo. Quero agradecer essa oportunidade de estar batendo esse papo com você e, mais uma vez, reforçar a preocupação que os jornalistas têm em defender a sociedade como um todo. A gente faz questão de lutar por transparência, anticorrupção, maior presença da sociedade, por direitos humanos, coisas que vão nos fazer evoluir. Educação, saúde, trabalho, isso vai estar na nossa pauta diária no comando do Sindicato de Jornalistas pelos próximos 3 anos. Boa sorte. Muito obrigado.